Olá, o meu nome é Ana Feijão, sou cardiopneumologista e ecocardiografista e trabalho em Luanda. Hoje gostava de vos dar algumas dicas de como otimizar os traçados de Doppler. Tal como a imagem em 2D, o Doppler, tanto cor como espectral, pode ser optimizado. A sua qualidade é muito influenciada pela imagem bidimensional e, sobretudo, pelo manuseamento dos comandos pelo operador. Os parâmetros de Doppler podem ser optimizados para uma melhor qualidade de imagem, são vários e vamos falar sobre eles a seguir. Antes de mais, é preciso ter a noção do que é o Doppler espectral e o que é o Doppler cor. O Doppler espectral dá-nos a informação da velocidade e da direção do sangue num gráfico XY, enquanto que o Doppler cor dá-nos a mesma informação, mas num gráfico de cores sobre a imagem bidimensional. Temos aqui o Doppler espectral, a imagem bidimensional com cor. Para obtermos um gráfico Doppler, devemos escolher entre Doppler pulsado e ou cor. O Doppler pulsado, ou PW, avalia a velocidade e a direção do fluxo sanguíneo num determinado ponto definido pela amostra. Colocamos paralelo ao fluxo que queremos avaliar, escolhemos a zona exata que queremos estudar, colocando a amostra nesse local e carregamos no comando PW, ou relativamente ao Doppler pulsado. Devemos sempre orientar o cursor e a posição da amostra com o Doppler ligado. Ao carregarmos de novo no comando PW, obtemos um gráfico, como apresentado no exemplo com a informação do fluxo. Quando o fluxo apresenta valores positivos, significa que o fluxo está da sonda, como neste caso representa o fluxo da passagem ou seja, é a favor da sonda, não é? Para o ventrículo esquerdo, sendo em direção à sonda. O fluxo apresentar valores negativos significa que o fluxo se afasta da solução por dó contínuo, mas a base da positividade e da negatividade do fluxo é igual e representa a saída do ventrículo esquerdo, ou melhor, da aorta, porque é a velocidade máxima, por isso, entre a câmara de saída do ventrículo esquerdo e a válvula aórtica, a velocidade máxima numa situação normal, como é o caso de ser da válvula aórtica. A desvantagem do pulsado é que detecta velocidades mais baixas, ou seja, se a velocidade for superdefinida no limite de NIT, nós vamos ter aliás, não sendo possível avaliar o fluxo. Nestes casos, podemos optar por avaliar o fluxo com o Doppler contínuo, que detecta velocidades elevadas, conseguindo dar-nos informação da velocidade e da direção do fluxo. No entanto, registra todas as velocidades ao longo do cursor, não sendo possível saber exatamente em que ponto foi detectada a velocidade mais elevada. O Doppler cor dá-nos a informação sobre a velocidade e a direção do fluxo num gráfico que se aproxima da sonda e a cor azul representa o fluxo sanguíneo que se afasta da sonda. Uma via eixo longo, é a válvula mitral, a válvula aórtica e aqui o ventrículo direito. Ora, se vocês repararem, nós temos aqui o terno vermelho, que é no sentido da sonda, porque dá à sonda. Puderem ver um sentido tendente, e este fluxo vermelho representa o fluxo que vai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e, por neste sentido, mas tem esta cor vermelha. O primeiro comando de que vos vou falar é o ajuste dos ganhos gerais. Os ganhos gerais da cor devem ser ajustados para cada paciente. Não esquecer que ganhos a mais na cor podem sobrevalorizar alguma hipótese diagnóstica, ou seja, podemos quantificar erroneamente uma regurgitação valvular como sendo mais grave, ou pode dificultar a análise devido ao lixo ecocardiográfico que os ganhos a mais podem provocar. Como neste exemplo, temos aqui que é o flexo de ganhos a mais no vídeo. Ganhos a menos podem subvalorizar a nossa avaliação, fazendo passar algum fluxo anómalo ou mesmo subvalorizar uma regurgitação, como podemos observar neste exemplo. O ideal será obter
este fluxo, que, como podem ver, é muito diferente deste, apesar de representarem o mesmo paciente. Este fluxo aqui azul é o fluxo da regurgitação mitral. Temos aqui a aurícula esquerda, o ventre esquerdo, e o fluxo representado é o fluxo mitral do sangue da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo. E como podem ver, em diástole da válvula, temos este fluxo negativo que representa a regurgitação mitral. Corrigidos em equilíbrio, é muito maior. E como é que podemos chegar a este equilíbrio? O truque é aumentar os ganhos de forma a que apareçam estes pontinhos aí, que ficam lixo ecocardiográfico. Quando virmos este pontilhado, significa que os ganhos estão aumentados, então temos que reduzir rodando o botão Color para a esquerda até o pontilhado desaparecer. E assim temos o equilíbrio perfeito do Doppler cor. Os ganhos do Doppler espectral são ajustados no botão PW e devem ser ajustados de forma a que se visualize a linha de fluxo. Como podem ver no exemplo da esquerda, os ganhos estão muito baixos e não conseguimos perceber a forma da curva e muito menos as velocidades de pico. Na imagem da direita temos ganhos a mais, fazendo com que a definição da linha do traçado não esteja tão delineada como no exemplo do meio de ganhos de Doppler pulsado ideal. Os ganhos gerais da imagem bidimensional também podem influenciar a imagem do Doppler cor. Os ganhos gerais devem ser ajustados de forma a que o Doppler cor tenha a melhor definição possível com a apresentação de todo o espectro de velocidades. Por isso, a não ser que seja preciso avaliar o fluxo com noção da imagem bidimensional na escala de cinzentos, devemos reduzir ao máximo os ganhos gerais de forma a ter fluxo de cor, como podemos ver no exemplo. Como podem ver, tem muito melhor definição da cor do que os ganhos gerais estão muito aumentados. A largura do setor do Doppler cor também define muito a qualidade da imagem do Doppler cor. Chamamos setor à janela colocada em cima da imagem bidimensional que codifica o fluxo sanguíneo com cor. A largura do setor deve ser suficientemente grande para avaliar a zona do fluxo que queremos, mas sempre o mais reduzida possível para melhorar a definição e permitir velocidades mais altas. Ao escolher o comando cor, ou seja, carregar no botão que diz Color, nós chamamos a janela. Este setor também é chamado janela. Com a ajuda do secundário caliper e o próprio reto, conseguimos definir a largura e o comprimento do setor de acordo com o que queremos avaliar. A velocidade do Doppler vem apresentada de forma diferente no Doppler espectral e no Doppler cor. Ajustar a velocidade do Doppler cor permite que a velocidade codificada seja apresentada o mais alta possível sem sofrer aliasing. A velocidade definida na escala de cor, esta coluna que podemos ver do lado esquerdo da imagem, refere o valor limite para não sofrer aliasing,
Ou seja, neste caso, o limite de Nyquist é 20,4 cm por segundo, neste caso é 58,7 e neste caso é 74,2. Ou seja, se o sangue tiver uma velocidade superior ao Nyquist, ele vai apresentar aliasing. E esse aliasing representa-se de forma em mosaico no Doppler Core. Nestes exemplos que vemos aqui apresentados, avaliamos a válvula mitral do mesmo paciente. Neste vídeo mais à esquerda, a definida pelo Doppler Core é de 20,4 cm por segundo, o que faz com que o fluxo seja confuso e o Doppler sofre aliasing e fica com este aspecto mosaico. Na imagem da direita, a velocidade do Doppler está tão aumentada que perdemos grande parte do fluxo da mitral, podendo correr o risco de subvalorizarmos a regurgitação mitral. No entanto, na imagem do meio, com a escala de velocidade definida 58,7, conseguimos perceber bem que o fluxo passa da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo, aqui a aurícula esquerda e o ventrículo, podem ver aqui este fluxo vermelho, ou seja, e que a válvula tem uma ligação representada azul pequenino. No Doppler espectral, a escala de velocidade vem apresentada num sistema gráfico que codifica os fluxos que se aproximam da sonda em valores positivos, acima do zero, sendo a linha de base o valor zero, e os fluxos negativos que se afastam da sonda em valores negativos, abaixo de zero. Os valores da velocidade vêm apresentados no eixo dos y. A velocidade do Doppler espectral é ajustada ao nível do gráfico através dos comandos secundários. A escala deve ser ajustada de forma a que a velocidade máxima seja visível, não como no exemplo em cima, em que está demasiado aumentada a escala, fazendo com que o gráfico espectral perca um pouco de definição, e nunca como na imagem em baixo, em que a velocidade máxima não está visível. O ajuste para melhorar a visualização do fluxo pode ser feito através da alteração da escala de velocidades ou também alterando a linha de base. Tanto o ajuste da escala de velocidade como da linha de base deve ser feita nos comandos secundários. Como podem ver aqui neste exemplo, a linha de base está muito em cima e de forma a ter um gráfico perfeito, onde visualizamos bem toda a curva e as velocidades máximas das curvas, temos que ajustar a linha de base a um nível que nos permite visualizar o fluxo totalmente. A velocidade temporal de registro do Doppler é importante em algumas situações patológicas. Daí ser importante saber onde ajustar esse parâmetro. A velocidade do Doppler pode ser alterada tanto no Doppler pulsado como no Doppler contínuo e é ajustada nos controlos secundários. Ao diminuir a velocidade do Doppler, como podemos ver na imagem da esquerda com uma velocidade de 25 mm por segundo, conseguimos ter mais ciclos cardíacos no ecrã. Isto é importante para avaliarmos, por exemplo, a variação respiratória, permitindo ter no mesmo ecrã o período inspiratório e o período expiratório. Ao aumentar a velocidade do Doppler, como podemos ver na imagem da direita, vamos ter menos sístoles no ecrã. No entanto, o fluxo gráfico vai ter mais definição da rampa ascendente e da rampa descendente. Esta opção torna-se importante quando avaliamos o DPDT, falaremos dele mais à frente na avaliação da função sistólica, ou quando medimos as rampas de aceleração ou de desaceleração dos fluxos.
Os filtros do Doppler devem ser ajustados de acordo com a qualidade do fluxo Doppler registado. Todas as máquinas estão equipadas com um filtro de linha de base que pode ser usado para apagar sinais e artefactos de baixa velocidade. No entanto, é preciso ter atenção, pois com estes filtros podemos estar a filtrar sinais importantes, sobretudo fluxos de baixa velocidade, como por exemplo fluxos venosos, fluxo retrógrado na aorta descendente ou fluxo de comunicações interauriculares. A amostra é o sinal no cursor, normalmente representado por dois tracinhos, que indica a zona de avaliação das velocidades quando utilizamos o Doppler pulsado. A amostra deve ser colocada na zona de estudo. Existe um comando secundário, referenciado como Sample Width, que se refere ao real tamanho da amostra, ou seja, à distância entre os dois tracinhos, e representa a linha de registro das velocidades. Quanto maior a amostra, maior a zona de registro das velocidades. Como podemos ver nesta imagem, a amostra tem uma volume gate de 20 mm. Podem ver a distância dos dois tracinhos é muito grande e tem uma maior área de avaliação das velocidades. Daí este fluxo mais preenchido, não tão característico do Doppler pulsado, que costuma ser representado mais desta forma, apenas uma linha. E justifica-se porque esta amostra tem apenas 3,5 mm e, como podem ver, os dois tracinhos quase que se fundem. E chegamos ao fim dos comandos de Doppler, espero que tenham gostado e que fiquem para os próximos vídeos. Obrigada!